Boa noite. Está no ar o programa Canal Aberto aqui pela PUC TV, pela NET Canal 22 e também pela internet. Foi realizado um sorteio entre os candidatos ao governo do estado de Goiás com a participação de assessores e ficou definido que todos os candidatos serão entrevistados aqui no programa Canal Aberto. Hoje, o nosso entrevistado é o ex-prefeito da cidade de Anápolis, atual candidato do PT ao governo do estado de Goiás. Nós vamos debater com ele aqui todas as propostas, vamos falar sobre governo, enfim, vamos falar sobre as eleições de 2014. Antônio Gomide é o candidato do PT, como eu disse. Antônio, é um prazer receber o senhor aqui no programa Canal Aberto. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, que poder estar aqui no Canal Aberto, você, João, Lissa S. Eu acho que é importante que a gente possa, nesse momento, que é um momento de decisão, um momento do voto, um momento das eleições, que vamos aí definir o próximo governador para os próximos 4 anos em Goiás, extremamente importante que a gente possa, nesse momento, conhecer melhor os candidatos, poder falar com os candidatos, mostrar as propostas, ideias e colocar, obviamente, as condições necessárias para buscar o apoio e buscar a confiança do eleitor que quer ver mudança no estado de Goiás nos próximos 4 anos. Tá certo, comigo na mesa, meu companheiro de sempre, o Lissa S. Boa noite. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto, e também uma boa noite para o nosso convidado, Antônio Gomide, que foi prefeito de Anápolis e hoje disputa o governo de Goiás nas eleições de outubro. Bom, dentro do nosso programa, nós vamos debater vários assuntos ligados às eleições. Nós vamos começar, por enquanto, vamos começar conversando com o Antônio Gomide sobre a situação nacional. Vamos falar sobre as eleições para o Brasil. O PT, afinal de contas, tem a candidata à reeleição, a presidenta da República, o presidente da República, nossa Dilma Rousseff, tem o Aécio Neves, tem também a Marina Silva, que entrou no lugar do Eduardo Campos, e outros candidatos. Eu quero saber do Antônio Gomide, como é que o senhor viu essa mudança na eleição? Saiu, através de uma fatalidade, o ex-candidato Eduardo Campos, entrou a vice, Marina Silva, também do PSB, e parece que começa uma nova eleição com essa entrada da Marina Silva. De repente, parece que mudou tudo em termos de pesquisa. Como o senhor viu essa alteração aí a nível nacional? Como você disse, é uma outra eleição. Na verdade, um fato que é colocado no momento, já faltando aí praticamente 30 dias para as eleições, e esse fato novo, até que se tem uma acomodação nova política nacional, com novas, obviamente, dentro do debate, das propostas, em termos de ideia, de expectativa, inclusive, do que o próprio país pode viver, tendo à frente novos nomes. Obviamente isso faz com que o eleitor ele possa, naquele quadro de indecisos que existia nesses últimos 60 dias, que sempre aparecia ali dentro, 40%, 45% de indecisos, eu percebo que com o nome novo, obviamente, começa uma nova eleição. E é importante ressaltar que a presidente Dilma, da qual nós, obviamente, fazemos aí todo o trabalho no sentido de reforçar o seu projeto, entendemos que ela, o seu segundo mandato, tendo oportunidade, será muito melhor que o primeiro, como o presidente Lula foi o segundo mandato melhor que o primeiro, exatamente pela experiência, pelo grau de comprometimento com o país, pela forma como está fazendo o trabalho em relação às ações de governo. Eu entendo que esse debate vai ser extremamente importante e entendo que quem perdeu mais foi exatamente o PSDB, onde o Aécio realmente perde muito e agora, em todas as pesquisas, demonstra que não vai mais para o segundo turno. Então eu entendo que esses 30 dias, programa de rádio, programa de televisão, os próprios debates estão acontecendo praticamente todas as semanas, serão decisivos para que nesse primeiro turno nós tenhamos aí o eleitor buscando levar 2 nomes para o segundo turno, que já determina um segundo turno, e que, obviamente, esse novo cenário impõe aí ao PSDB uma derrota, inclusive já no primeiro turno. O senhor acha que o PSDB está liquidado, então, em relação ao segundo turno agora? Entendo que ficou muito mais difícil e hoje tem todas as possibilidades dentro do quadro apresentado, até porque antes, com Eduardo Campos, o PSDB estaria indo para o segundo turno e com um percentual relativamente grande, praticamente o dobro daquele que Eduardo Campos tinha. E com essa nova formatação, eu percebo que quem realmente perdeu mais, o eleitor que realmente desistiu do seu candidato, não foi o eleitor da Dilma. A Dilma mantém na proporção e dentro da margem ainda
que é a margem da pesquisa, você tem aí de 31% até 35%. O Aécio, que tinha na faixa dos 22%, tem aí na faixa de 18%. E a Marina também, aquilo que o Eduardo tinha 8%, a Marina cresce praticamente para 30%. Então, tudo isso faz uma mudança difícil do PSDB se recuperar no momento que já estava consolidado esse nome e que o eleitor já conhecia o candidato do PSDB. Então, eu entendo que se nós tivéssemos que haver alguma mudança e daqueles indecisos que apresentavam na pesquisa, obviamente, esses indecisos já teriam ido para o Aécio já no primeiro momento. O que eu percebo que isso não aconteceu. Então, vejo com dificuldade aí o PSDB para ir realmente para o segundo turno. Agora, uma nova discussão aí, uma velha discussão, né, que a gente fala que aquela história, o eleitor vota não no partido, e sim no candidato. A maior prova é que o Eduardo Campos estava em torno de 8%, a Marina entrou no lugar dele e já foi lá para a ponta, né, já foi disputar ali pau a pau com a Dilma. Isso mostra o quê? Que partido realmente não tem sido forte para o eleitor, concorda? Concordo, infelizmente. Eu entendo que se nós tivéssemos partidos fortes, com programas, com ações, e não tivéssemos tido o que nós temos hoje, e muitas vezes os partidos estarem debaixo do braço aí de pastinhas e as pessoas chegam na hora da eleição e poderem vender partido para fazer grandes coligações, como acontece em todo o país, se nós tivéssemos tido uma reforma política para que a gente pudesse ter regras claras, regras que pudessem vir de encontro a esse processo, que seria um processo democrático de educação ao eleitor, que onde ele realmente não está gostando, ele pudesse dizer, olha, o meu programa, eu conheço mais o partido, acabar com as coligações proporcionais, que é uma vergonha, quer dizer, você tem um partido, você lança os seus deputados proporcionais e tem que coligar com outro porque você não tem nem os nomes para colocar, tem apenas a sigla para se vender dentro da coligação. Então isso é equivocado. Eu entendo que nós temos aí, estamos passando da hora, o PT sempre puxou essa bandeira, nós nunca tivemos nenhum receio de dizer que a reforma política ela é necessária e essas eleições estão deixando cada vez mais claro. Se nós tivéssemos aí programas mais estabelecidos, partidos mais fortes, com menos partido mais determinados para aqueles que realmente queiram representar um pensamento político que pudesse fazê-lo, mas fazer com coerência. E eu percebo que isso tudo faz com que o eleitor, ao invés de escolher o partido, em vez de escolher o programa, em vez de escolher o time que ele poderia estar fazendo opção na política, ele prefere, obviamente, aquele que ele entende que é a pessoa que vai ser mais honesta, aquele que tem um trabalho realizado, ou aquele que teve uma gestão, ou aquele que é o político que ele confia mais, e acaba se personalizando. Eu percebo que isso, às vezes, não favorece muito esse processo democrático, principalmente no processo eleitoral. O senhor não acha que o senhor, por exemplo, tem sido vítima desse próprio partido? Por exemplo, o PT está há 12 anos no poder, tem mandado no Brasil, ou seja, é o partido que administra todo o país, tem governadores espalhados pelo país inteiro, prefeitos, né, vereadores, deputados, e, pelo que parece, o PT nunca se interessou em fazer essa reforma política. E parece que está sendo vítima dela agora. Pelo contrário, Ulisses. Quem sempre puxou essa bandeira da reforma política foi o PT. Na verdade, o PT não tem partidos que são aliados em nível nacional e que hoje estão fazendo parte da base de sustentação da presidente Dilma, mas que não concordam em fazer a reforma política. E aí é claro, e aí não tem nada a esconder. É importante ressaltar que o PT sempre lutou e defende financiamento público de campanha, que é fundamental para que a gente possa ter em iguais condições o financiamento, a aplicação, a forma de gastar dinheiro na campanha, e não apenas você participar de grandes grupos econômicos e fortalecer para que possamos ter um congresso realmente loteado. O PT tem lutado pela lista pré-determinada, o PT tem feito uma disputa no sentido de não termos as coligações mais proporcionais. Então esse é um trabalho que entendo que nós estamos pagando um preço alto, sim. E entendo que já no mandato, agora, tanto da presidente Dilma como do presidente Lula, poderíamos ter aí tido esse enfrentamento e, infelizmente, os partidos que davam sustentação não concordaram e não fizeram com que essa reforma política saísse do papel. Eu acho que foi uma perda realmente, mas isso, como você disse, são os partidos que estão aí. Se você hoje coloca que o PT está com 12 anos, você imagina no estado de Goiás que o PSDB está a 16, está querendo ir para 20, que está dentro, 4 mandatos do mesmo grupo político, está indo para o 5º mandato do mesmo grupo político. Isso é um atraso para o estado de Goiás, até porque o processo democrático
obviamente, insere aí a questão da alternância de poder para que a sociedade realmente possa oxigenar e possa ver grupos que possam oferecer e prestar um serviço cada vez melhor à sociedade. Bom, o senhor disse aí que é ruim ficar 16 anos no poder, mas se a Dilma ganhar, vai para 16 também. Como é que ficaria aí? Isso que eu falo. O que é ruim para o PSDB não é ruim para o PT? Não, mas eu estou dizendo que nós precisamos mudar. Né? Nós estamos dizendo que nós precisamos fazer a reforma política. No geral, então. Sim, a reforma política. O senhor é a favor de não ter reeleição? Sou. Eu entendo que a reeleição, ela nesse contexto, precisa ter um debate maior, mudarmos as regras, e hoje muitas vezes a sociedade fica refém de administrações como Goiás, né? Quer dizer, imagine você, 16 anos, o governador para ser candidato, ele não sai do cargo dele, ele está dentro do cargo e a lei, obviamente, favorece para que isso aconteça. Mandato de 4 anos, de 6? Mandato de 4 anos, eu acho que a reeleição, você faz 4 anos, faz uma boa gestão e é possível você, obviamente, passar isso adiante, seja dentro de um programa de governo, seja colocando as ações que você tem dentro de um plano plurianual que você aprova no último ano de cada gestão, para você colocar plano de metas de governo, plano de metas que realmente possa favorecer, seja um governo do estado, seja um município, mas o importante é que não perdure dentro das regras a ideia da máquina administrativa influenciar diretamente no processo eleitoral. Isso é muito ruim e é danoso para o processo democrático, como acontece hoje aqui no estado de Goiás, da máquina ser muito forte, da influência ser muito forte junto aos municípios, a ponto do governador muitas vezes em 4 anos não visitar nenhum município, mas quando chega no período eleitoral ele vai lá, promete 5 quilômetros de asfalto e de repente o prefeito apoia porque os 5 quilômetros de asfalto ou faz junto aquele apoio ou não vai acontecer de jeito nenhum. Tá certo. Nós vamos discutir esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo comercial.